Ora, então, muito boa tarde. O meu nome é Mário Santos. Eu estou aqui na apresentação da ADN e gostava desde já agradecer à organização o convite que nos foi efetuado. Eu já sei que nós estamos aqui um pouco apertados em termos de tempo e a nossa apresentação é basicamente constituída por duas partes e provavelmente só vamos conseguir fazer a primeira. A agenda proposta é esta que tem aqui, é falar um pouco sobre as questões de medição e verificação, abordar a questão base, algumas opções de modificação e verificação, incertezas e custos e, se houver tempo, abordaremos então os exemplos. Pegando um pouco no que o colega anterior disse, e eu gostei muito da apresentação, falou na parte dos protocolos de medição que têm que ser robustos. Então, por facto de serem robustos, faz com que nós tenhamos que ter necessidade de uma capacidade técnica dentro da organização ou de uma outra entidade que nos permita satisfazer este requisito. Ou seja, no caso, por exemplo, do EcoAP, um dos requisitos que já está definido a nível do caderno de encargos é a existência de um técnico devidamente reconhecido ou habilitado pelo IPMDP. Posto isto, o que é que nós podemos então definir como medição e verificação? Será um procedimento utilizado para apurar a redução do consumo de energia, por exemplo, temos aqui este caso, que é o kWh, e que pode ser também usado para regular a remuneração de um contrato de gestão de eficiência energética. Ora, a medição e verificação é uma das principais ferramentas para o isolamento do mercado de eficiência energética, ao permitir aferir as poupanças estimadas ou contratualizadas. Ou seja, nós não podemos considerar que a medição e verificação seja apenas um custo. Ele tem que ser considerado como um facto que vai adicionar valor ao nosso projeto. Ou seja, quando estamos a elaborar ou pensar no procedimento para fazer medição e verificação, temos de ter em referência dois cenários. O período de referência, que a extensão é variável no tempo, pode ser, independentemente da instalação, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, independentemente da quantidade de dados. E depois temos o cenário após a implementação das medidas. A diferença entre um e o outro será necessariamente a nossa economia. Um pormenor aqui é a economia, imaginemos, uma instalação. Uma instalação que funciona 7 dias por semana. Ao funcionar 7 dias por semana, o nosso cenário de referência será exatamente esse, 7 dias por semana. Se porventura, após a implementação das medidas, existir um ajuste nesse período de funcionamento, imaginemos passar para 5 dias, essa alteração é considerada como um ajuste. E esse ajuste poderá ser realizado ou ao nível do reporte ou ao período de referência. Quais são os desafios que estão associados ao processo de medição e verificação? Enumeramos aqui 5 de riscos, basicamente são 5 riscos, ou seja, a dimensão do processo de medição e verificação. Se estamos a elaborar um processo que seja demasiado pesado e demasiado difícil de estarmos a analisar todos os dados, às vezes é complexo. A própria gestão de informação produzida, nós temos que saber exatamente qual é aquela que necessitamos de trabalhar para depois fazer um período de reporte e apresentar as nossas poupanças. Os recursos humanos envolvidos têm que ser pessoas com competências nesta área. Temos aqui um problema que é a complexidade das medidas de eficiência energética, ou seja, uma coisa é nós estamos a analisar uma instalação em que apenas estamos a implementar uma medida, outra coisa é estamos a analisar uma instalação em que temos mais de 2, 3 medidas a implementar. Porquê? Porque muitas delas poderão estar em interrelação das umas com as outras e às vezes a quantificação das poupanças não é simples. Outro problema que também existe é a questão da instrumentação, nomeadamente a parte de equipamentos e softwares. Sendo assim, a medição e verificação desempenha um papel que é fulcral nos contratos de gestão de eficiência energética, uma vez que é através dele que vamos maximizar a poupança e, se optarmos por uma opção de longo prazo, essa poupança também vai ficar depois após o termo do contrato, ou seja, o próprio cliente vai beneficiar com o próprio procedimento. E permite documentar a poupança de energia, ou seja, atua como uma caixa registradora. No final, quando nós temos a nossa relação entre o cliente e a ESA, no fundo, o protocolo de medição e verificação vai permitir chegar
ou melhor, no fundo ajustar os valores de pagamento no final. O plano de medição de educação deve fazer parte do contrato assinado entre as partes. Equação base. A equação base pode resumir assim de forma simples esta equação, ou seja, o consumo de energia do período de referência menos o consumo do período de raporte. Os ajustes. Bom, os ajustes variam um pouco em função do que nós temos que ajustar, ou seja, imaginemos, nós temos uma instalação em que funciona 8 horas por dia e estamos a fazer uma medida aplicada diretamente à iluminação. Se porventura, após a implementação da medida, houve uma alteração relativa dos horários, podemos considerar este ajuste. Esse ajuste depois vai se refletir no final, quando depois fazer o acerto de contas com o cliente. A estação dos ajustes depende essencialmente da necessidade de maior ou menor precisão. Quanto mais preciso, mais ajustes temos que fazer. A complexidade dos fatores que determinam o consumo de energia, a quantidade de equipamento cujo desempenho é avaliado, isto é, a nossa fronteira de medição, e também, naturalmente, do orçamento disponível. Quando falamos na parte de fronteiras de medição, podemos considerar dois cenários. Ou seja, uma medição isolada, que é quando consideramos uma medida única, ou quando avaliamos a instalação no seu todo. Ou seja, pegando aqui um pouco neste cenário, se estamos a avaliar uma medida, neste caso, por exemplo, a questão de motores, estamos a avaliar apenas e só aquele setor dentro de uma instalação. Se o nosso objetivo é a eficiência energética na totalidade da instalação, no conjunto da instalação, nós temos que avaliá-la com todos os seus requisitos. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Basicamente é, quando falamos em toda a instalação, o nosso ponto de referência será o contador de energia. Isto é, temos o contador de energia no período de referência. Este período de referência vai ser usado para fazer a contabilização do consumo antes e depois após a implementação da medida. Os ajustes podem ser complexos. Normalmente isto é aplicado em reabilitações e outras alterações, sejam intencionadas ou não intencionadas. A medida isolada em si mede o efeito de rotação. Todavia, a poupança não é afetada pelas alterações que estão para além da fronteira de medição. Ou seja, o que se passa na instalação não me preocupa se não afetar a minha medida. Se me afetar, aí vou ter que considerar. Os ajustes, neste caso, podem ser relativamente simples, porque pode ser meramente uma questão de ajustes de horários. Outro ponto importante é que, neste caso, por norma, existe sempre a necessidade da instalação de um contador, para depois fazer o diferencial com o da instalação. Ao abordar a medida de medição isolada, existem duas opções, a nossa opção A e a nossa opção B. A opção A é a medição do parâmetro-chave, ou seja, no caso em que propomos-nos fazer a troca de determinado equipamento e substituímos por outro semelhante, para fazer a troca de um por outro semelhante, o que acontece é que basicamente temos uma redução da potência do equipamento. Se queremos considerar mais um outro parâmetro, no caso de iluminação, em que, além da potência instalada, pretendemos também fazer a instalação de um sensor de movimento ou um sensor de presença, isso vai nos alterar a potência absorvida e também nos vai alterar a potência de horas de funcionamento desse sistema. No que respeita às opções C e D, temos toda a instalação, que utilizamos como base o nosso contador de energia, e temos a parte de simulação calibrada, isto é, quando não existe propriamente na nossa instalação um contador de energia, podemos, em situações controladas, utilizar a simulação calibrada. Ou seja, o processo de medição e verificação deve ser concebido para o desenvolvimento dos projetos associados às diferentes medidas de eficiência energética, de modo a que adequar a opção de modificação à especificação de cada uma das medidas de eficiência energética a implementar,
reduzir os custos associados com o projeto de medição e verificação, na medida em que alguns dos equipamentos e sistemas a instalar podem ser especificados para disporem de contadores. Incertezas e custos de medição e verificação que estão associados ao processo de medição e verificação. Não existe um valor de economia que seja totalmente exato, seja correto. O que é que isto significa? Significa que existe alguma incerteza que está associada ao processo de medição e verificação. Seja da parte da medição, os nossos equipamentos têm um erro, então o erro está associado. Esse erro terá que ser refletido depois na parte do processo de medição e verificação. O número da amostragem, se ele dá uma amostragem num período, numa semana diferente de um período de um mês, e a própria modulação, ou seja, não existem sistemas, não existem modelos matemáticos 100% fidedignos e como tal a modulação também terá que ser considerada como uma incerteza no nosso projeto. A incerteza associada tanto à economia determinada inicialmente pela ESA e ao contratado, como mais a economia determinada no plano de verificação e verificação. Poderá ser utilizada esta expressão para determinar o grau de incerteza no custo no projeto de medição e verificação. Para comunicar uma economia de forma estatisticamente válida, esta economia deve ser expressa juntamente com os seus intervalos de confiança e precisão. Ou seja, neste pequeno exemplo, temos uma economia de 200 megawatts, mais ou menos 40%, com uma confiança de 90%. Ou seja, isto é aceitável num processo de certificação? Não é aceitável neste caso, especificamente. A incerteza é inaceitável quando envolve uma elevada perda ou penalidades associadas. Isto porquê? Porque 40% de 200 mil já nos dá uma diferença muito grande. Agora, se fosse o valor mais baixo, 5, 4, 3%, aí já poderíamos considerar como aceitável o valor da incerteza. Quando não se consegue estar em conformidade com o critério exigido, deve-se considerar a utilização de equipamentos de medição mais precisos, a inclusão de variáveis independentes, tamanhos maiores de amostras, ou uma opção de IPMVP que seja menos afeta por variáveis desconhecidas. Ou seja, no fundo, é diminuir o nível de incerteza afeta a concessão da medição e verificação e os custos associados à mesma. O nosso objetivo, no fundo, é encontrar um ponto ótimo entre o rigor da medição e verificação com o custo associado. O ponto ótimo é no local onde nós vimos que o rigor de incerteza é aquele que nos satisfaz os requisitos que nós definimos para o nosso protocolo. É comumente aceito que o custo total anual para determinar a economia deve normalmente ser inferior a 10% da economia anual do projeto. Por norma, usam-se valores entre 3 a 5% para projetos de ESE. Em alguns casos, não se define qualquer tipo de percentagem. Ou seja, isto não é um método que seja definido pelo PIMVP. Agora, em relação aos exemplos, eu não sei se estamos de tempo. Pois, se calhar, acho que os exemplos demoram imenso tempo, não? Embora nós podemos depois ligar depois das 5. Depois das 5. Depois das 5. Sim, é que pelos vistos os exemplos demoram imenso tempo a explicar. Já estamos a se calhar este um bocadinho do tempo. O PowerPoint será enviado para todos os presentes e, portanto, depois também qualquer dúvida. Não é? Podem enviar um mail para joão.lameira.pt se tiverem dúvidas. Pronto, os exemplos falam mais um bocado desta questão de associar incertezas às economias, que é relevante. E fala também um pouco sobre, ou seja, exemplifica um pouco quais são as opções e como elas devem ser tomadas, e os custos associados à medição e verificação de algumas opções. O Marco
Sim. Sim. Portanto, se tiver alguma dúvida depois em relação a alguma questão, joão.lameira.com, estejam à vontade. Já agora, todas as apresentações serão distribuídas? Sim, todas, mesmo as da parte da manhã. Depois será enviado um e-mail para todos com um link para fazer download. Ok. Muito obrigado, então. Sim, deixava só este em conclusão. E basicamente assim, a missão de fazer um processo que é muito importante da avaliação dos resultados dos projetos de eficiência energética. É imprescindível para os contratos de gestão de eficiência energética na medida em que permite pré-definir a metodologia a utilizar e para aferir o seu desempenho. O processo de medição e verificação deve ser tão simples quanto possível para permitir dar confiança às partes envolvidas no contrato, isto obviamente à aferição das economias. E sempre que possível deve ser reduzido o número de variáveis a monitorizar. Por exemplo, temos o caso dos semáforos, do IP e entre outros.